A progressão geométrica é uma sequência numérica em que, após o primeiro termo, os termos posteriores da sequência são construídos a partir da multiplicação de uma razão que temos como símbolo Q pelo termo antecessor. Essa sequência pode ser finita quando há limitação de termo na sequência, ou infinita caso ocorra exatamente o contrário. Então a nossa aula de hoje é justamente sobre a progressão geométrica que podemos aí representar por PG. Então vamos lá começar a nossa aula. Olá, sou o professor Sena do canal Sena Mate. Hoje iremos falar de progressão geométrica, mas antes se inscreva no canal e acione o sininho que é para receber aí as novas atualizações, tá bom? Vamos lá começar a nossa aula. É o seguinte, pessoal, como é que nós iremos trabalhar a progressão geométrica? É da seguinte forma. O que é uma representação? Eu falei para vocês aí na parte teórica o que é infinito, o que é infinito e finito, tá bom? Vamos ver aqui na representação. A teoria eu já comentei com vocês, né? Que a progressão geométrica é uma sequência que nós precisamos fazer uma multiplicação da razão pelo primeiro termo. Desta forma aqui, ó. Representação. Nós temos aqui o primeiro termo, segundo termo, terceiro, quarto, quinto e assim diante. Perceba que tem esses pontinhos aqui que é o símbolo de infinito. Então isso aqui é uma PG infinita, tá bom? Já essa daqui, ó, o A1 é 3, o A2 é 6, o A12 é o A3. Então o último aqui eu chamo de AN, que é o termo geral dessa progressão geométrica. Eu irei falar isso na próxima aula, tá bom? É uma PG finita, pois ele tem fim aqui, ele tem o último número, o último termo, tá bom? Aí você diz, Sena, como é que eu sei que depois de 2 vem 6, depois de 3 vem 6? Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Isso aí é a questão da razão, tá bom? Que nós iremos ver agora. Por exemplo, tá vendo essa sequência aqui? O A1 é 2, o A6, o A2 é 6, o A3 é 18, o A4 é 54, o A5 é 162, tá? Como é que aconteceu isso, Sena? Aconteceu dessa forma aqui, ó, pessoal. Se eu pego esse 6 sempre partindo do A2, tá, pessoal? Igual a progressão aritmética lá na frente. Então, se eu pego, ó, esse 6 divido por 2, vai dar 3. Se eu pego esse 18 divido por 6, dá 3 também. 54 por 18 também vai ser 3. Pego, divido aqui, ó, 162 por 54, vai dar a mesma coisa que 3 aqui, ó, pessoal. Percebeu? Então, o que significa dizer? Que todos os valores que eu multiplicar aqui a partir do 1, digamos, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 3 dá 18, 18 vezes 3 dá 54, 54 vezes 3 dá 162, o multiplicador aí é 3. Logo, a razão dessa PG é igual a 3, percebeu que é bem simples? Agora, como é que a gente faz, Sena, mesmo para poder determinar aí esta razão? Vamos ver agora quanto à razão. É o seguinte, você sempre parte do segundo termo, tá? Pega o segundo termo e divide pelo seu antecessor. No caso, o antecessor de A2 é A1. Então, eu pego A2 e divido por A1. A mesma coisa, se eu começar pelo A3, eu vou dividir pelo A2, aí eu tenho a razão. Se eu começar pelo 4, eu vou dividir pelo antecessor A3. Tá aqui, ó. Percebeu? Aí eu acho a razão. Se eu começar por A5, eu pego A5 e divido pelo antecessor, que é A4, né? Só para lembrar, antecessor é o valor que vem antes daquele valor que você está mirando nele, ou seja, eu estou mirando no A5, então o que vem antes do A5, A4, então esse A4 é o antecessor. Só aí fazer uma revisão, tá, pessoal? E assim em diante, tá bom? Vamos ver aqui uma observação. Para que seja uma PG, é importante que o resultado de todas as razões seja o mesmo, seja uma constante. Lembra na questão anterior que deu 3, 3, 3, 3, no exemplo anterior? Pronto, percebeu que o valor multiplicador é 3, 3, 3, são todos iguais? Então, por isso que ele é uma PG, beleza? Vamos seguir. É o seguinte, eu tenho aqui para vocês um exemplo. Observe, ó. A razão, eu vou começar por esse 6 aqui, ó. Se eu pegar esse 6 e dividir por 2, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a razão 3, beleza? Então, ó, pessoal, se eu pegar aqui o 3 vezes o 2 vezes 3 dá 6. Se eu pegar o 6
multiplicar por 3 dá 18. Se eu pegar o 18 e multiplicar por 3, dá 54. Se eu pegar o 54 e multiplicar por 3, eu vou ter 162. Percebeu aqui, ó, que são todos iguais. Logo, é uma PG de razão igual a 3. Percebeu? Beleza? Vamos para mais um exemplo aqui, ó, este. Vamos lá, eu vou pegar aqui novamente 6 dividir por 3. Sena, se eu quisesse pegar o 288, eu posso fazer isso? Pode, é só pegar o 288 e dividir pelo antecessor, que é 144, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, ó, A2 dividido por A1, no caso 6 dividido por 3, vai dar 2, percebeu? Agora vamos verificar se ele é uma PG, tá bom? Perceba, ó, se eu multiplicar 3 aqui por 2, vai dar 6. Se eu pegar o 6 e multiplicar por 2, dá 12. Agora perceba, se eu multiplicar aqui, qual o valor? Se eu pegar esse 36 e dividir aqui por 12, vai dar 3, né, pessoal? Na verdade, 3 vezes 12 vai dar 36, percebeu? 36 multiplicado por 2 dá 72. 72 por 2 vai dar 144. 144 por 2 dá 280. Sendo que tem um probleminha aí, ó. Essa sequência, ela não é uma PG, tá, pessoal? Porque, ó, tem um 3 aqui, ó. Esse 3 aqui não é razão. Percebeu que a razão é 2? Tudo aqui tem que ser um multiplicador por 2. Percebeu? E aqui eu tenho um 3, então ele não é uma progressão aritmética. Aritmética não, geométrica. Pois lá na apresentação anterior eu falei que para ser uma progressão geométrica, a sua razão ela tem que ser igual. E o 3 não é igual a 2. Percebeu? Vamos seguir. É o seguinte, vamos para a classificação. A classificação da progressão geométrica, APG, ele está em 2, tá, pessoal? Essa aqui é a primeira. De acordo com o valor da razão, a progressão geométrica são classificadas. Aliás, são classificadas em 4, em 2 não, em 4, tá? A primeira é constante. Ela será uma PG, pessoal, quando a sua razão, ela será uma PG constante quando a sua razão for 1. Por exemplo, 4, 4, 4. Se eu pego esse 4 aqui e divido por 4, dá 1. Então, a razão dele aqui é 1. Lembre que a representação da razão na PG é Q. Na PA é R, tá bom? Então, nós estamos falando de PG, então é Q, tá? Percebeu que nessa sequência aqui, o Q é 1. Então, essa sequência é uma progressão geométrica constante, beleza? Vamos seguir. Vamos para crescente. Pessoal, perceba, ó, será crescente quando A for maior que 0 e Q for maior que 1, ou A menor que 0 e Q estando entre 0 e 1, ou seja, maior que 0, menor que 1. Vamos ver aqui no exemplo, ó, 2, 4, 8, 16, infinito. Isso aqui é uma PG infinita, tá bom? Perceba, vamos supor que eu escolhi aqui esse 16. 16 dividido pelo antecessor, 8, vai dar 2. Então, o Q aqui é 2. E o seu A1, seu primeiro termo, é 2. Ele obedece essa primeira regra aqui, ó, pessoal. O A, o 2A, é maior que 0 e o Q, que é 2, é maior que 1. Logo, ele é uma PG crescente, beleza? Vamos agora para a terceira, que é a decrescente. É o seguinte, quando é que a PG ela é decrescente, Seninha? Desta forma aqui, ó. Quando A for maior que 0 e o seu Q estiver entre 0 e 1, ou seja, a sua razão estiver aí maior que 0 e menor que 1. Ou quando o seu primeiro termo for menor que 0 e a sua razão maior que 1. Nessa sequência aqui que eu dei no exemplo, eu botei 32, 16, 8 e infinito, tá bom? Vamos supor que eu escolhi o 8. 8 dividido, pessoal, por 16 dá 0,5, que 0,5 é metade. Metade se escreve dessa forma aqui, ó, 1 sobre 2, tá bom? Percebeu que ele está entre 0 e 1. Então, ele obedece essa primeira aqui, ó. E o seu A1, 32, ele é maior que 0. Então, obedece essa primeira regrinha aqui. Significa dizer que essa sequência 32, 16, 8 infinitamente é uma PG decrescente. Beleza? Vamos para a última, que é a oscilante. Essa é mais fácil de identificar. Por que, Seninha? Por conta disso aqui, ó. Para que ele seja oscilante, os termos são alternadamente negativos e positivos. O que ocorre quando a razão é negativa, tá? Então significa dizer o quê? Que se essa razão ela é negativa, então essa razão é menor que 0, beleza? Vamos ver aqui um exemplo. 1 menos 2, 4 menos 8,
16, menos 32, 64, infinitamente. Perceba que ele vai alternando. Um é positivo, outro é negativo. Então já está aí dizendo para a gente que ele é um oscilante. Mas para bater o martelo, vamos encontrar a razão. Perceba que se eu escolher aqui o menos 2 e dividir por 1, vai dar menos 2. A sua razão, ó, é menos 2, ou seja, é menor que zero. Então, se a razão é menor que zero e ele alterna os seus sinais, significa dizer que ele é uma progressão geométrica oscilante, beleza? Vamos seguir. Agora sim, né? Nós temos duas propriedades, tá bom? Vamos ver a primeira, que diz o seguinte: numa PG positiva, qualquer termo é a média geométrica entre o termo anterior e o seguinte. Assim, vamos ver aqui na PG, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Vamos ver se isso é verdade. Pessoal, nós temos ele aqui, ó, tá? Esse exemplo aqui, tá bem? Ele está falando que a média geométrica entre o anterior e o seguinte. Então, eu vou escolher aqui pra gente o 2 e o 4, tá? O 2 e o 8, aliás, né? Então, o 4 que está no meio é igual à média geométrica do 2 e o 8. Aí você pergunta, Senna, o que é média geométrica, tá? É um valor, né? Digamos assim, a média geométrica é a raiz quadrada dos valores que você está determinando, no caso, 2 valores. Se fosse 3 valores, seria a raiz cúbica. Se fosse 4, seria a raiz quarta e sucessivamente, tá? Então, a média geométrica é a raiz do produto dos valores, mas o seu índice é a quantidade dos valores que você está trabalhando, tá bom? Mas aqui vamos trabalhar só com 2. Então, a média geométrica é o seguinte, é o 4 do meio, ou seja, o do meio é igual à raiz quadrada do produto dos seus extremos, tá bom? Ou seja, 2 vezes 8 dá 16, e a raiz quadrada de 16 é 4. Então, achamos aqui a média geométrica é 4, bateu certinho. Então, isso acontece com todos os que estão aí. Vamos escolher outro. Vamos escolher aqui o 4 e 16. Então, a raiz quadrada de 4 vezes 16 tem que dar 8, tá? Olha aqui, ó. Raiz quadrada de 4 vezes 16 tem que dar 8. 4 vezes 16 dá 64. A raiz quadrada de 64 é 8. Então, está provado, né? Que se você escolher um termo, não é? Ela é igual à raiz quadrada da multiplicação do seu valor anterior, aquele que você escolher, e o depois, ou seja, o antecessor e o sucessor daquele valor. Beleza? Vamos seguir. Vamos agora para a segunda propriedade. Devido ao comportamento da PG, ele preserva algumas propriedades. A primeira delas, que no caso aqui é a segunda, tá, pessoal? Eu troquei, é que o produto dos termos equidistantes dos extremos é sempre igual. Será que isso é verdade? Vamos checar. Em primeiro lugar que eu quero chamar a atenção aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é uma PG que tem aí 6 termos, tá? A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Então tem 6 termos, termos pares, tá? Tem uma observação quando ele for ímpar, tá, pessoal? Que vai ser daqui a pouco. Vamos trabalhar primeiro com o par. Então, uma sequência que tem aí a quantidade de termos par. Então, vamos lá. O que é que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo o seguinte, que se eu pego esse 2 e multiplico pelo... Lembre que é os extremos, tá, pessoal? Equidistantes. Então, ó, 2 vezes 2048 vai dar 4096. Se eu pego aqui, ó, esse 8, com o seu equidistante aqui, seu outro extremo que eu representei por azul, 8 vezes 512 vai dar a mesma coisa, 4096. Se eu pego 32 vezes 128, vai dar a mesma coisa, 4096. Então, a propriedade fala o seguinte, que se eu pegar os extremos aí equidistantes, fazer o produto entre eles, vai dar o mesmo valor. Então, se eu estou dizendo isso, então 2 vezes 2048 é a mesma coisa de 8 vezes 512, que é o mesmo valor do 32 vezes 128, beleza? Vamos ver quando essa sequência for ímpar. Olha aqui, ó, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, sequência de números, né, de sequências numéricas aí ímpar, beleza? Então, o que é que diz a teoria? Quando a PG possui uma quantidade ímpar de termos, há um termo central. Onde é que está esse termo central? 128. Mas a regra, pessoal, é a mesma, tá? Vou pegar os extremos equidistantes e fazer o produto. Bom, e veja o que é que vai acontecer aqui, ó.
2 vezes 8.192 dá 16.384. Se eu pegar o extremo aqui, o 8, o equidistante dele, 2.048, fazer o produto, vai dar a mesma coisa, 16.384. Se eu pegar o 32 vezes 512, vai dar a mesma coisa, 16.384. Aí você diz, Seninha, e o 128? Sobrou um. Quando sobra, você multiplica ele por ele mesmo, que vai dar o mesmo resultado, pessoal. Opa, vamos voltar aqui. Vai dar o mesmo resultado, ó. 128 vezes 128 é igual a 16 vezes 384. Percebeu? Fizemos ele com par, fizemos ele com ímpar, né? Quando ele tem um termo central, beleza? Agora vamos praticar, vamos fazer um exercício aqui, que diz o seguinte, vamos usar aí as propriedades, tá bom? Ele diz assim, sabendo que os números da sequência y, 14, z, 686 estão em progressão geométrica, quanto vale o produto de y vezes z? E agora, pessoal, vamos lá, né? Pessoal, perceba, se eu quero y e o z, o produto entre eles, né? Aqui no meio, entre eles, eu tenho 14, aqui é o termo central. Então, eu posso pegar esse 14 aqui, ó, tá? E dizer que ele é a média geométrica entre y e z. Beleza? Vamos usar aquela primeira propriedade lá. Então, quer dizer o quê? Que o 14 aqui é igual a raiz quadrada de y vezes z, tá? Desta forma aqui, ó. Pessoal, como é que eu faço agora para resolver, Seninha? Você vai resolver da seguinte forma. Eu preciso eliminar essa raiz. Perceba aqui que o índice dele é 2. Então, eu vou levar tudo aqui ao quadrado. Vai ficar dessa forma, ó. 14 ao quadrado é raiz quadrada ao quadrado no parêntese. Sena, por que você fez isso? Porque eu vou cortar aqui, ó, o 2 com a raiz. Beleza? Aí sobra para mim y vezes z, que é igual a 14 ao quadrado. Aonde 14 ao quadrado, pessoal, é 196, igual a y vezes z. Logo, y vezes z é 196. Nós estamos falando aí da alternativa C. Percebeu que com a propriedade facilita muito? Vamos para a penúltima questão dessa nossa aula, que diz o seguinte. Sabendo que os números da sequência 1, x, y, 8, z, 32 e p estão em progressão geométrica, quanto vale a razão da PG? Eita, agora melhorou a pergunta. Vamos lá. Tá aqui ele. Pessoal, para poder eu saber a razão, eu tenho que ter dois termos, tá? Que é para fazer um dividido pelo outro. Então, eu tenho que achar alguma coisa aqui. Eu teria que achar o x, ou o p, ou o z, ou y. Agora, perceba o que é que eu vou fazer. Eu tenho aqui, ó, se eu achar esse p, eu usar aquela propriedade dos extremos, o produto dos extremos, lembra disso? Se eu pegar esse 1 vezes esse p, né, lembre que aqui é ímpar. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 é ímpar. Então, o produto aqui 1 vezes p é a mesma coisa do central, que é 8 vezes 8. Lembra que a gente fez agora há pouco? Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. O extremo, ó, 1 vezes p, está aqui. É igual a central vezes ele mesmo, 8 vezes 8, né? Propriedade anterior. Sendo que 1 vezes p dá p, 8 vezes 8 dá 64. Então, o p é 64. Agora ficou melhor para mim, porque eu fiquei aqui na sequência, ó, no lugar do p eu coloquei o 64. Para achar agora a razão é só pegar o 64 e dividir por 32. Aqui, lembra que aqui é o A7, o antecessor é A6. Então, A7 dividido pelo A6, ou seja, 64 dividido por 32, que vai dar 2. Nós estamos falando aí da alternativa A. Percebeu? Como foi simples, usei propriedade novamente aí. Vamos agora para a última questão dessa nossa aula de introdução da progressão geométrica. Pessoal, antes de começar a fazer a terceira questão, se inscreva aí no canal, acione o sininho para receber as atualizações, compartilhe aí com seus amigos aí do primeiro ano, né? E quem está fazendo vestibular e do Enem, esses nossos vídeos, tá bom? Compartilhe para ajudar a dar uma força aí ao trabalho do professor Seninha, tá bom? Então vamos lá, vamos deixar de conversa e vamos fazer o terceiro. Considere que x menos 4, 2x mais 4 e 10x menos 4 são termos consecutivos de uma PG. Calcule x de modo que eles sejam positivos. Ou seja, o Q tem que ser maior que zero, tá, pessoal? Maior que zero, ó, 1, 2, 3, 4, maior que zero, valores positivos, tá bom? Vamos lá. É o seguinte, tá ele aqui.
eu vou fazer aquela história, pessoal, de pegar o termo do meio igual a raiz quadrada da multiplicação dos seus extremos. Lembra? Média geométrica, né? Ou ele aqui, ó, vou pegar o 2x mais 4, é igual a raiz quadrada de x menos 4 vezes 10x menos 4. Eu estou falando aqui da média geométrica, ele vai ficar dessa forma aqui. Percebeu? Agora perceba, anteriormente, se eu não me engano, na questão 2, eu cortei aí a raiz. Como foi que eu fiz? Perceba que aqui, ó, aqui o radical dele é 2, então eu vou levar tudo ao quadrado, tá bom? Ele vai ficar desta forma aqui, ó, tá? A raiz quadrada ao quadrado e o 2x mais 4 ao quadrado. Seninha, por que é que você faz isso, Seninha? Porque eu quero aqui cortar a raiz, eu vou cortar, ó, a raiz com 2. Então o que sobrou para mim foi 2x mais 4 elevado a 2 e x menos 4 vezes 10x menos 4. Ele vai ficar desta forma aqui. Agora ficou filé. Vamos fazer um produtos notáveis aí, tá bom? Vamos fazer o seguinte. Esse aqui é o quadrado, ou seja, 2x ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, x ao quadrado dá x ao quadrado. Então 2x ao quadrado fica 4x ao quadrado. Tá ele aqui, ó. Pessoal, 2x, repete esse mais aqui, né? 2x vezes 8, aliás, 2x vezes 4 dá 8. Dobrando 8 dá 16x, né? Tá ele aqui, ó. Então, observe aqui, às vezes só, 2x vezes 4 dá 8x, multiplicado por 2 dá 16x. Mais, né? 4 ao quadrado é 16. Eu estou fazendo aqui, para quem não lembra, aquela regrinha. Quadrado do primeiro, mais o dobro do primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, tá? Usando produtos notáveis, beleza? Vamos seguir. Aqui eu vou fazer o chuveirinho, tá? X vezes 10x dá 10x ao quadrado. Esse mesmo x vezes menos 4 dá menos 4x. Esse menos 4 vezes 10x dá menos 40x. Esse menos 4 vezes menos 4 vai dar mais 16. Lembre, na multiplicação, menos com menos dá mais, beleza? Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Vou pegar tudo isso aqui, ó, vou botar para aqui para dentro, com o sinal trocado, né? Ele vai entrar, ele vai para o primeiro membro. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Repete x ao quadrado mais 16x mais 16, tá aqui. Mais 10x ao quadrado, ele entrou negativo. Menos 4x entrou positivo. Menos 40x entrou positivo. Mais 16 entrou menos 16. Agora vamos simplificar isso, ó. Eu vou pegar o 4x ao quadrado menos 10x ao quadrado, os termos aí, né? Os x aí semelhantes, tá bom? 4x ao quadrado menos 10x ao quadrado, pessoal, vai dar menos x ao quadrado, beleza? Agora vamos para esse aqui, ó. 16x mais 4x dá 20x. Com esse 40x daqui, dá 60x, ou ele aqui, ó. Pessoal, 16 menos 16 dá 0, né? E no final igual a 0, deu essa expressãozinha aqui, uma equação de segundo grau incompleta, tá? Onde só tem os coeficientes a e b. Quando só tem a e b, eu gosto de fazer por fatoração, tá? Então eu vou isolar o x, vou tirar o x da equação aí. Ele vai ficar dessa forma. Botando o x para fora, ele perde esse expoente e perde esse último x, ficando menos 6x mais 60 no parênteses igual a 0, beleza? Então, pessoal, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse x igual a 0 e esse menos x mais 60 igual a 0, ele aqui, ó. Lembra que aqui ele quer o positivo, então esse x igual a 0 não é resposta. Teremos que calcular o de baixo, esse aqui, ó, tá? Esse aqui, vamos calcular ele. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou pegar esse menos 6x, passar para cá. Então ele entra positivo, vai ficar 60 positivo igual a 6x positivo, que é a mesma coisa de 6x igual a 60. Eu agora vou pegar esse 60, vou dividir por 6, por que esse Sena? Porque esse 6 não está multiplicando aqui, ele passa dividindo. Então 60 dividido por 6 vai dar 10. Eu estou falando aí da alternativa A. Então, pessoal, é isso aí. Terminamos a nossa aula de introdução de progressão geométrica, tá bom? Mas, novamente, se inscreva no canal e acione o sininho, tá bem? Até a próxima aula.